com aquilo. Há inclusive até uma certa linguagem vingativa que é inaceitável da democracia, que é, não querem, então vai ser muito pior. E evidentemente isto é inaceitável em termos democráticos. Os tribunais constitucionais, ou os tribunais com funções constitucionais, o seu único objetivo é efetivamente garantir o primado da lei. Se se queria proceder de outra maneira, fazia-se um acordo para mudar a Constituição. Evidentemente que esse acordo podia ter sido feito a uma determinada altura. Hoje, de todo, não há condições políticas para se fazer. É esta a Constituição e é esta que tem que ser aplicada e não há razão nenhuma para que o Governo consiga cumprir muitos objetivos do déficit da dívida cumprindo a Constituição, desde que altere o alvo. E agora a seguir vamos à parte social do alvo. O alvo não são os mais pobres. Num certo sentido, o Ministro Paulo Portas, quando diz nós protegemos os mais pobres, tem um certo sentido, porque é uma retórica, que aliás o Estado Novo também tinha, que é, de facto, os mais miseráveis, do modo geral, não são o alvo deste tipo de políticas. O alvo deste tipo de políticas é quem tem alguma coisa. E quem tem alguma coisa é a classe média. E o ataque à classe média por parte de partidos que sempre encheram a boca com a classe média, quer o PS, quer o PSD, sempre se apresentaram como partidos da classe média, o ataque à classe média destrói o tono social, o dinamismo social do país. Esta gente passa-lhe pela cabeça que podem alguma vez assistir a uma recuperação consistente da nossa economia, da nossa sociedade, sem classe média. Não há. Sem classe média, a sociedade perde o dinamismo social. E o dinamismo social é um fator económico essencial. É por isso que esta política não tem futuro, apesar da argumentação retórica sobre os filhos e os netos. Os historiadores, categoria em que eu parcialmente e humildemente me incluo, sabem muito bem que o futuro é o pior dos argumentos para o presente. Não é nada como... E quando eu ouço alguém, quase dizer, quando ouço alguém falar de futuro, está-nos a enganar. É quase, eu já fiz semana passada uma oração de sapiência no Instituto Politécnico de Coimbra sobre esta questão do futuro. Sempre que ouvirem falar do futuro, desconfiem. Sempre que ouvirem falar de sacrifícios no presente em nome do futuro, desconfiem muito. E o problema da classe média é esse. A argumentação é, bom, nós temos que passar estes sacrifícios para os nossos filhos e os nossos netos. Toda a gente gosta dos filhos e dos netos. É um argumento imbatível. Não põe os meus netos, mas nunca vi tanta preocupação com os nossos filhos e com os nossos netos. Mas quando nós analisamos a política em democracia, nós descobrimos várias coisas. Primeiro, a política em democracia é sempre uma política do presente. Porque senão é uma política de tipo religioso. Quem disse isso com muita clareza foi o homem da Revolução Francesa, Saint-Just, que disse a felicidade é uma ideia nova na Europa, para marcar exatamente a diferença entre a política antes da Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, a política é feita para a felicidade e o bem comum de quem vive, tenha 2 meses ou 95 anos. E a melhor maneira de garantir o futuro é garantir o presente. E é por isso que a ideia de que pode haver sacrifícios no presente que depois são vantajosos para o futuro é uma ideia atrativa, mas é uma ideia falsa. Os historiadores conhecem bem a história de Malthus. Malthus é um dos grandes cientistas sociais do final do século XVIII. Malthus é autor daquela tese que é uma interpretação muito séria e que exige uma discussão séria sobre o aumento da população, que é geométrico, e o aumento dos recursos, que é aritmético. Portanto, a uma dada altura, tinha que haver um corretor qualquer que pusesse em ordem a população e, tradicionalmente, a história há 3 corretores, os chamados Cavaleiros do Apocalipse, a fome, a peste e a guerra. A fome, a peste e a guerra, quando esta contradição se acentua, funciona. E Malthus pensava que a relativo curto prazo, esta contradição entre o crescimento exponencial da população e o crescimento aritmético dos recursos ia-se verificar. Reparem que uma argumentação semelhante é dada para o futuro da segurança social. Já lá vou. O que é que aconteceu? Aconteceu que a Revolução Industrial mudou os dados todos. Não alterou o fundo do problema. O problema existe. Mas alterou-os de que maneira? Mudou completamente a natalidade, mudou ainda mais a mortalidade, mas acima de tudo mudou a produtividade.
de maneira que um menor número de pessoas pode, de facto, alimentar um muito maior número de pessoas, porque o aumento da produtividade gera essa relação. Ora, nós nunca discutimos o papel que possa ter na sustentabilidade futura da segurança social, mesmo apesar deste problema de natalidade que nós objetivamente temos, se, por exemplo, a nossa economia for mais competitiva e mais qualificada e quem trabalhar produzir mais e, portanto, poder garantir o equilíbrio do funcionamento dos mecanismos de segurança social. Nunca se discute assim. E porquê é que nunca se discute assim? Porque o verdadeiro problema não é a sustentabilidade da segurança social no futuro. É a profunda e drástica deslocação de recursos entre grupos sociais do presente. Ou seja, a deslocação de recursos muito significativos de uma classe média ainda recente para os setores económicos e financeiros. E isso é que é a questão de fundo. Não é a sustentabilidade, nem aos nossos filhos e os nossos netos. Eu agradeço-lhes que, por favor, não se preocupem com os nossos filhos e os nossos netos, à custa dos pais e dos avós, porque, de facto, não é uma boa política. A questão é outra. É, como sempre, há uma ocultação do sentido genuíno das políticas. O que nós estamos a assistir em Portugal é uma enorme deslocação de recursos vindos da classe média, que tinha conseguido, nos últimos anos, um certo crescimento e que estava a perder a memória da pobreza, que ainda é recente, por exemplo, na geração de que seriam os meus avós, ou das pessoas mais velhas, ainda havia a memória da pobreza. Em Portugal ainda se faziam campanhas contra o pé descalço nos anos 50. Uma parte importante dos portugueses tinham sapatos, a não ser ao domingo. Portanto, a memória da pobreza, a perda da memória da pobreza é que é um mecanismo de mobilidade social que explica que um novo grupo social em ascensão, esse grupo social vai de alguma maneira alterar os dados da questão. Como é que os altera? Primeiro, gera uma opinião pública. Consome rádio, consome televisão, consome informação mais qualificada. Altera os consumos, misturando cada vez mais consumos materiais com consumos de caráter espiritual. Consumos de caráter espiritual é férias, é televisão, é livros, é consumo de jornais, supera o caráter mais imediato de viver para a pura subsistência. E é esta classe média que efetivamente garante o tónus da sociedade, garante que ela se desenvolve. É ela que arrasta socialmente as pessoas da pobreza para a mediania e que gera dentro de si riqueza. E é este setor que está a ser destruído. E a destruição deste setor é a melhor garantia que não temos futuro. Porque a destruição deste setor é a melhor garantia que nós vamos passar décadas, se nada se alterar, numa situação de mediocridade assistida pela Europa, em que o número de pobres aumenta muito significativamente e o número de ricos aumenta... o número de riqueza dos ricos aumenta muito significativamente. Que é o que está a passar. As estatísticas mostram exatamente o agravamento dos mecanismos de exclusão e a diferenciação social acentuada. Pode-se argumentar, aliás o Vasco Polivalente faz isso muitas vezes, mas a nossa classe média é artificial, foi criada pelo Estado. Bom, é verdade, como em França, na Alemanha, como na maioria dos países europeus, a classe média é criada pelo Estado. Só que em alguns casos há mais tempo. Bismarck ajudou a criar uma classe média alemã porque exatamente precisava dela para dar consistência ao crescimento económico e industrial, precisava de que houvesse público para as escolas, precisava que houvesse público para os correios, precisava que houvesse público para os serviços públicos e, de facto, ajudou a criar uma classe média porque não há em democracia outro mecanismo de garantir o progresso e a dinâmica social. Portanto, a destruição da classe média, em nome de uma ideia utópica, de engenharia utópica, que não é muito diferente da do comunismo, em geral, que é uma espécie de ditadura abstrata sobre como é que as pessoas funcionam, destrói-se a má economia, foi o que este governo quis fazer no princípio. Agora já não é assim, porque agora é tudo fragmentos. Mas no início era muito claro. Nós temos uma economia cheia de coisas atrasadas, inúteis. A restauração, a pequena construção civil, e portanto isso é expendable. O termo em inglês é o melhor, expendable, pode-se deitar ao lixo. E o que é que vamos fazer? Vamos diminuir o Estado, alterar as relações sociais, mudando o Código Laboral e mudando as relações
no local de trabalho, mesmo com a oposição dos patrões, que diziam que em muitos casos não era preciso aquele tipo de legislação, desequilibrar a relação social para baixar os salários, aumentar o desemprego para garantir que essa baixa dos salários se torne estrutural e, na base desta nova construção, ia haver um salto da economia, uma economia moderna, desenvolvida, cheia de dot-coms, de empreendedores, e quem ficava para trás eram os peões.